Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa questão do julgamento do Jair Bolsonaro e também dos outros 7 réus, mas o protagonista da vez com relação a essa ação penal 2668 é o Jair Bolsonaro. Falar com vocês sobre Donald Trump, que parece que resignou e soltou aí, pelo menos por hora, a mão do Jair Bolsonaro, surgindo agora outro ator, que é o super centrão, que parece que é o que vai entrar, ou aquele que vai entrar em ação para tentar livrar Bolsonaro, ajudar Bolsonaro, claro, com cálculos meramente políticos. Super Centrão está articulando esse apoio a Bolsonaro só com a intenção de herdar o voto bolsonarista. Nós sabemos, começou aí o julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Bolsonaro está aí no banco dos réus, não foi, pelo menos nesse primeiro dia, ele não foi aí no Supremo para assistir, por recomendação da sua família e dos seus advogados, ele não foi. Nós tivemos aí a abertura da sessão de uma maneira muito firme, né, com o presidente Zanin, que é o presidente da primeira turma, né, melhor dizendo. Zanin colocou aí publicamente que seria proibido os celulares lá na sessão, né, mas que a TV Justiça estaria dando publicidade, estaria aí mostrando em tempo real tudo que está aí atrelado a esse julgamento, inclusive publicidade aqui dentro e também para fora, para deixar claramente público e notório que não é cerceamento, abusos, sabe? Ditadura da toga, essa narrativa que o bolsonarismo tenta fazer parecer. O Alexandre de Moraes, quando ele toma a palavra, porque ele é relator, né, dessa ação penal 2668, ele, antes da leitura do seu relatório, ele faz aí um discurso contundente que a gente pode, inclusive, interpretar como um discurso político, mas que eu acho que é um discurso político necessário, muito embora a gente entenda que o julgamento ele é jurídico, mas o julgamento dessa magnitude, que envolve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e do golpe de Estado, precisa ser entendido como um julgamento também político, e também por conta da narrativa que os bolsonaristas sempre colocam. Achei que foi apropriado o discurso que ele fez antes da leitura do seu relatório, discurso esse que inclusive nós vamos aqui analisar juntos uma parte lá para final desse vídeo. Entretanto, é importante que a gente avalie tudo que está ocorrendo em torno desse julgamento e como algumas peças políticas têm se posicionado. Eu falei aqui para vocês na live de domingo que, muito embora muitos analistas, políticos e especialistas estavam dizendo que Trump ia escalar, ia salvar Bolsonaro, ou tentar salvar Bolsonaro, melhor dizendo, de que Trump estaria aí com uma carta na manga. Eu falei para vocês na live de domingo que eu não acreditava nisso, que eu achava improvável que Trump fizesse alguma movimentação no sentido de pressionar o Supremo por conta do Jair Bolsonaro, desse julgamento, até porque a negociação que Trump tentou fazer era que não houvesse, ou que parasse esse julgamento, ou que houvesse um acordão, ou seja, que não houvesse a possibilidade do Jair Bolsonaro ser condenado. Moraes, enquanto relator, cacifou.
A primeira turma também o apoiou, divergências é normal que haja, inclusive pode ser que a gente tenha aí divergências em termos de dosimetria da pena ou das penas, algo normal e razoável, mas ainda assim o colegiado da primeira turma tem apoiado Alexandre de Moraes. Nesse sentido, o Trump não tem mais o que fazer, porque se a intenção, a chantagem era tentar encurralar a justiça brasileira, o Estado brasileiro, para não fazer ou não permitir a possibilidade de uma condenação do Bolsonaro, e Trump não conseguiu interromper esse rito, o que mais que ele pode fazer após a condenação ou a possível condenação do Bolsonaro? Nada. Inclusive, eu creio que o Trump vai sair desmoralizado por conta da forma que ele entrou nessa questão. Ele entrou de uma forma muito inadequada, da forma que ele entrou, pareceu, sabe, coisa de máfia, criminoso, tentando coagir um outro estado. O próprio Eduardo Bolsonaro deu entrevista no dia 1 dizendo isso, essa McGuinness que não mudou nada na vida do Moraes, que ele tá junto com o boneco de ventríloco, o neto do ditador, o Figueiredo, que eles estão tentando, junto com o Scott, que é o secretário do Tesouro americano, para tentar ver o que vão fazer, porque segundo o próprio Eduardo, os Estados Unidos vai sair desmoralizado, uma vez que tentaram, aplicaram Magnitsky no Moraes, tentaram fazer a sua morte financeira e até agora nada aconteceu. Então Eduardo diz que isso, além de desmoralizar os Estados Unidos, que o Trump não iria permitir, porque não é perfil do Trump. Eu falei no domingo e vou mais longe aqui. Trump não vai fazer absolutamente nada em termos de escaladas ou de tarifa com relação ao Brasil para encurralar ou emparedar o Brasil por conta do Bolsonaro, até porque, repito, quando Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, Trump não deu um pio. Trump tá cheio aí de coisas para resolver, coisas internas dos Estados Unidos, a questão com Venezuela, enfim. Mas bolsonaristas ficaram se apoiando nisso, não só bolsonaristas, a mídia mainstream falando, não, que tinha aí uma carta na manga, algo, sabe, aquele terrorismo que eles gostam de colocar, que o Trump poderia fazer. A G1 veio com essa história, a Metrópolis também, essa galera que parece que age como assessoria de imprensa do Eduardo Bolsonaro e do próprio Paulo Figueiredo. Parece assessoria de imprensa, parece que a galera não discerne, não busca sabedoria para entender as circunstâncias. Mas aí, para mim, o pior foi a CNN, o que eles disseram na noite do dia 1, de segunda-feira, que eu vou colocar aqui para vocês verem o que um analista, o Lorival, da CNN, falou. Vamos colocar. Mas o Lorival traz uma apuração importante. O governo Donald Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil. Que informação é essa, Lorival? É uma informação importante. Agora vamos escutar a informação importante do Lorival. Nesta tarde de segunda-feira, em Washington, a sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. A sensação de fontes dele. Gente, eu achei de uma irresponsabilidade. Quem trabalha com análise política vem dizer a sensação de fontes minhas. Não, das duas uma. Ou a pessoa vem e fala, a minha fonte me falou que o Trump vai punir o Banco do Brasil, vai escalar aí contra o Brasil, ou no momento tudo muito incerto, então a fonte não consegue dar algo palatável. Porque Trump, a gente sabe, ele é muito volúvel, ele é muito inconstante, parece um adolescente agindo. Mas dizer que a sensação da fonte dele, pelo amor de Deus, é uma vergonha.
Eu que não tenho fontes, pelo menos por hora, mas tenho o meu discernimento e o meu bom estudo e leitura atenta, eu falei para vocês que seria chance mínimas do Trump fazer alguma coisa nesse sentido com relação ao julgamento do Bolsonaro, porque o que tentaram fazer de coação não deu certo. Tanto assim é que a família Bolsonaro está desesperada, todos eles não sabem o que fazem. Eduardo retweetou o Jason Miller, que é o 0001 deles lá nos Estados Unidos. Jason Miller, que não tem função institucional, mas que Metrópolis todas as vezes quer dar voz ao Jason Miller, a própria CNN dando voz ao Jason Miller, que hoje falou na imprensa, né, que eles não negociam com terroristas, após Moraes dizer na abertura que a soberania brasileira não seria vilipendiada, não seria usurpada. Aí ele veio dizer, peraí, mas a gente não negocia com terrorista. É fazer brasileiro de idiota e de bobo. Como não negocia? Eles tentaram fazer negociata, nem negociação aquilo lá era. Eles tentaram fazer negociata, tentaram barganhar com o país para falar, olha, para vocês não serem sancionados com tarifas ou com Magnitsky, por favor, liberem aí, aliviem aí para o Bolsonaro. Ou não foi isso que foi posto naquela carta famigerada do Trump? Isso que estava posto, negociata. Aí Moraes não cedeu e pro óbvio o Supremo, o Estado brasileiro não cederam. Agora ele vem dizer que eles não negociam com terroristas. Eles tratam a gente como se nós fôssemos bando de incautos. E para piorar, repito, Jason não tem nenhum tipo de função institucional para ele dizer, olha, eu não vou descansar enquanto Moraes não for preso. Até porque a gente tem que entender a questão do Jason com Moraes, é porque em 2021 Moraes pediu para que a Polícia Federal o interrogasse quando ele chegou no Brasil. Ele foi interrogado por 3 horas, ele tem aí uma rede social que eu não vou falar aqui para nem divulgar essa galera reacionária e radical, mas que ele tem essa rede social aqui no Brasil também, e estava aí havia indícios que eles usavam essa rede social como Deep Web também. Então ele foi entrevistado, ele não gostou, empáfia, arrogância, ele começou a levar essa coisa com Moraes like personal, muito pessoal. E aí foi útil e agradável para o Eduardo aproximar dele, do Steve Bannon, e eles tentarem fazer sanções contra o Brasil. Mas Jason Miller não tem nenhum tipo de função institucional para que a Metrópolis e a CNN estejam dando aí voz para o Jason Miller. Mas perceba que o Eduardo supostamente diz que tem uma reunião lá na Casa Branca, que supostamente ele foi convidado, né, hoje, que ele vai lá ter essa reunião, para tentar, na minha opinião, dizer que vai vir alguma coisa aí articulada, alguma movimentação para enquadrar o Estado brasileiro, sempre na chantagem e na ameaça. O Flávio fez uma sessão que ele mesmo presidiu lá no Senado, chamou o Tagliaferro, um canalha oportunista, que agora supostamente virou aí ícone do bolsonarismo, para tentar utilizar informações do Tagliaferro para buscar descredibilizar o devido processo legal, para tentar criar aí alguma sensação de ruído ou de coloio entre Moraes e a Procuradoria-Geral da República, enfim, para tentar criar instabilidade. A gente sabe que bolsonarismo adora o caos, é por isso que eles propagam o caos. Na outra frente, que é o mais gravoso, a gente tem a superfederação, que percebeu, né, que o Trump não vai fazer aquilo que eles achavam que o Trump iria fazer, porque essa galera incauta e apedeuta
eles acham que é tudo na carteirada, porque eles estão habituados a dar carteirada, então eles pensaram que Trump, como aí, né, presidente da maior economia do mundo e do poderio econômico, militar, enfim, que os Estados Unidos têm, eles acharam que qualquer pessoa e qualquer país ia só bater continência aos arroubos autoritários do Trump. Não foi o que aconteceu, não combinaram com os brasileiros, nem com o STF especificamente, nem com o Estado brasileiro, aí não deu certo e viram que precisavam o tempo todo estar recalculando rota e ajustando. Nesse sentido, o que Super Centrão faz? A gente sabe, a Superfederação estava pretendendo desembarcar do governo Lula. Falei para vocês, o prazo era e continua sendo até a final do mês de setembro. Quem, né, algum ministro da Superfederação que não desembarcar pode ser, inclusive, expulso né, do partido, ou do PP, ou do União Brasil. Perceba que eles fizeram tanta canalice que só agora, né, praticamente após 3 anos, que eles acharam que é conveniente desembarcar do governo Lula, porque, claro, pretendem apoiar Tarcísio de Freitas como candidato ano que vem, porque supostamente hoje é um nome mais competitivo ante a Lula. Perceba que é por conta de Tarcísio de Freitas que a Superfederação faz essa movimentação de desembarque do governo Lula para fazer nesse momento. Só que o mais gravoso hoje se reuniu o Rueda, o Ciro Nogueira e o Valdemar Costa Neto. Se reuniram para tentar pressionar por uma anistia. Só que a gente tinha visto que antes dessa questão da reunião deles e tudo, a gente viu, o Gadelha trouxe que o Marcos Ferreira, que é o presidente dos Republicanos, junto com o Tarcísio, ligaram para o Flávio Bolsonaro um dia antes do julgamento, né, para falar o seguinte: olha, a gente vai fazer o máximo que puder uma proposta de lei, uma proposta de lei que permita a anistia e que essa anistia também beneficie Bolsonaro. Como Tarcísio havia dito que ia indultar Bolsonaro, e claro, republicanos pensando, peraí, se Bolsonaro vai dar capital político para Tarcísio, então é interessante que Tarcísio fale que vai indultar o Bolsonaro, porque aí bolsonarista vai ter aí um nome, né, alguém, um líder, um novo mito sem o mito. Então, bolsonarista vai aí apoiar Tarcísio para que supostamente Tarcísio faça o que o bolsonarista quer. O bolsonarista é incaute, apedeuta, alucinado e não tem o que a gente possa fazer a respeito. Aí, nesse sentido, Tarcísio fala publicamente que vai fazer esse indulto, ao mesmo tempo que organiza com o presidente Pereira para ligar para Flávio, para prestar apoio, porque dizer que vai trabalhar com relação à anistia, prestar apoio. Eles ligam para o Hugo Mota diz que a anistia ampla, geral e restrita não vai passar. Aí, outro dia, eles fazem o quê? Tentam encurralar o Hugo Mota, junto com o Colégio dos Líderes, para que se paute essa anistia e, claro, para que eles agora ajustem esse texto da anistia para saber como vai ser um texto que vai funcionar como um acordão, visando esse acordão, por óbvio, beneficiar Jair Bolsonaro. Então, é nesse sentido que a gente tem Rueda, o próprio Marcos Pereira do Republicanos, Valdemar Costa Neto e o Ciro Nogueira juntando forças para conseguirem levar a anistia a ser pautada, para ver se conseguem livrar Bolsonaro. Perceba que eles fazem num timing onde toda a atenção está posta no julgamento do Jair Messias Bolsonaro como uma distração, né? Porque a gente viu, os deputados bolsonaristas se inscreveram para ir lá
no plenário, ou melhor dizendo, no julgamento do Bolsonaro e os demais réus. Não foram, porque aí estão articulando outra coisa com relação à anistia. O próprio Sóstenes escreveu o seguinte lá no X, e Sóstenes a gente já sabe. Sóstenes, ele fala uma coisa hoje, amanhã ele desfala, ele volta atrás, ele é o vassalo, capacho do Jair Bolsonaro, é exatamente aquele, vocês se lembram, que em menos de 24 horas já tinha pautado a proposta para tentar livrar Eduardo da cassação e principalmente fazer Eduardo manter no mandato, porque o Bolsonaro mandou para ele. Então, Sóstenes é um vassalo sectário do Bolsonaro. E ele escreveu lá no X, claro, para tentar enquadrar, para tentar pressionar, para tentar chantagear, que é assim que é um dos modos operandi do bolsonarismo. Sóstenes escreveu: quero agradecer aos líderes do partido PSD, Republicanos, União Brasil, Progressistas, aí ele também marca Partido Novo e PL. Soma das bancadas a favor da pauta da anistia. PSD 45 deputados, PP 50 deputados, União Brasil 59 deputados, Republicano 45, Novo 5, PL 88, que dá um total de 292 deputados, ou seja, a maioria para que eles consigam pautar a anistia. Então perceba que está acontecendo aí um acordão, principalmente com apoio, né, articulação do Centrão que é fisiológico, Centrão que toma lá da cá para empurrar essa anistia. É tipo fazendo aí nas sombras para ver o que dá para barganhar. E a gente tem que olhar isso com cautela, porque como esses partidos que se dizem de direita, eles estão discutindo, disputando o espólio político do Jair Bolsonaro, eles tentam, usar essa anistia, como vocês bem sabem, para poder se aproximar desse eleitor bolsonarista que está e vai ficar órfão após a condenação do Bolsonaro. Mas como o bolsonarista, ele é ideológico, ele é identitário, então essa galera vai usar uma pauta identitária para poder ficar sempre engajando essa militância. A gente viu Tarcísio dizendo que vai indultar Bolsonaro como primeiro ato, que se ele fizer, acho que o Supremo vai lá e diz que é inconstitucional. Eles criam celeuma e criam atrito entre os poderes, depois dizem que o Supremo age como um superpoder moderador. O Caiado também veio publicamente dizer que ele vai mais longe, que ele não vai só indultar Bolsonaro, não. Ele vai ser a favor da anistia ampla, geral e restrita. Lembrando que ele faz isso sabendo que não é prerrogativa do caso do presidente, ele está muito longe de estar na frente nas pesquisas, mas como política é muito dinâmica, não dá para te falar que Caiado é já a carta fora do baralho. Mas vamos supor que ele tivesse aí um nome competitivo para 2026, a anistia é prerrogativa do Congresso Nacional, por isso a articulação que está acontecendo entre o Super Centrão e esses partidos que eu citei para poder tentar fazer passar a anistia. Perceba que por conta disso eles fazem essa movimentação, ao mesmo tempo que eles continuam com sabe aquela forma de mentirosa de enganar as massas, de conectar com o emocional com o bolsonarista que é identitário, repito, que é alucinado, que é apaixonado. Eles trabalham com isso, com fake news, com mentira. Tanto por conta disso, Carmen Lúcia devidamente exortou e repreendeu o advogado do deputado Ramagem, que quis aí tentar trazer na sutileza a questão do voto impresso com a lisura das urnas. Recebeu uma lapada da ministra Carmen Lúcia, que, claro, está aí capitaneando o TSE, e não poderia deixar essa mentira, a forma como eles usam, ainda mais
um julgamento que está aí muito reverberado para eles usarem para manipular. Mas como eu ia dizendo, como essa galera sabe que bolsonarista é incauto e apedeuta e não consegue discernir, eles fizeram um vídeo com IA, que eles colocam Trump discursando, um vídeo mentiroso, que eu não vou pôr aqui para vocês, que é longo, mas eu vou pôr só uma parte para vocês assistirem. Um vídeo mentiroso, um vídeo fake, que está, ou pelo menos estava até a hora que eu estou fazendo esse vídeo, com quase 70 compartilhamentos, com quase 12 mil comentários, de gente que não tem um mínimo de discernimento. E é essa gente, a gente precisa falar e olhar isso com muita responsabilidade, e essa gente vota porque nós convivemos num Estado democrático de direito. É essa gente que em 2018 e 2022 alguma medida foi usada como no front para brigar para o seu candidato populista que não queria sair do poder. E essa gente é radical, essa gente é virulenta, porque não tem discernimento. Então o bolsonarismo trabalha com isso, sabe que dá para manipular essa galera. Vamos assistir trechos do vídeo da manipulação que é feita com a anuência da cúpula do entorno do Bolsonaro, porque eles sabem que essa galera não tem um mínimo de discernimento, que essa galera é tola. Thank you very much. Tiranos psicopatas do Supremo Tribunal Federal, vocês insistem em continuar com a farsa desse julgamento porco do presidente Jair Bolsonaro, de militares, entre eles generais, almirante, coronéis, tenente-coronéis, majores e subtenentes, e de tantos outros cidadãos honestos e patriotas. No entanto, o mundo já tomou conhecimento de que foram vocês, do Supremo Tribunal Federal, que deram de fato um golpe de Estado no Brasil, em conluio com o carniça ladrão Lula, com a alta cúpula das Forças Armadas, em conluio com o general G. Dias, com o então ministro da Justiça à época, o porco comunista Flávio Dino, com o procurador-geral da República. Enfim, claramente o vídeo manipulado, ofensivo, né? Com linguagem de baixo calão. E esses bolsonaristas, como vocês continuam vendo aqui, comentando, compartilhando, acreditando, porque eles estão desesperados, eles que eu falo, a cúpula do bolsonarismo, e sabem que precisa alimentar a militância com mentira, com fake news, para a militância propagar e agir. Porque eles sabem que até agora Trump está resignado, meio que deixou o Bolsonaro para lá. E como o bolsonarista, ele tem Trump como, sabe, icon, como ele tem o Milley, porque eles não leem e se informam através do WhatsApp. Milley está envolvido, principalmente a irmã, com corrupção, e Milley está quase agindo como ditador na Argentina, sabe? Fazendo busca, claro, não ele, mas juiz que o apoia, fazendo busca e apreensão contra jornalista, proibindo o áudio que mostra a irmã, que é o braço, que é quase uma primeira-ministra da Argentina, proibindo a divulgação desses áudios, com a alegação de que é o direito à privacidade. Mas espera aí, não é contra a liberdade de expressão, mas essa galera é fã de Milley. Essa galera que é fã de Trump, porque essa galera é antidemocrática, essa galera não é democrática, essa galera odeia o PT. E como odeia o PT e odeia o fantasma do comunismo, qualquer um que se diz ou que diga ser anti-PT, anti-esquerda e anticomunista, pode ser no Brasil ou afora, essa galera abraça e chama de icon, sabe? Chama de ícone. Que vergonha você ver gente adulta acreditando num vídeo desse, de que Trump, que inclusive estava aí sumido todos esses dias, apareceu na Casa Branca
eu não gosto de teoria de conspiração, na verdade não sou teórica de conspiração, melhor dizendo, conspiranoica, né? Que todo teórico da conspiração ele é um pouco paranoico, mas com lucidez aqui e olhando os fatos, Trump sumir, todos esses dias que ele sumiu, e dá para ver que ele estava cansado, ofegante, né? Como se ele tivesse falta de ar. Eu assisti a entrevista para ver se ele falava algum momento do Bolsonaro, falando nada do Bolsonaro. O ponto alto da entrevista foi o quê? Que ele derrubou um navio narcoterrorista da Venezuela, que ele falou, que a gente não viu prova, não viu nada ainda. Ele que disse. Aí a gente viu um Trump dando um microfone para as outras pessoas, algo que não é corriqueiro, não é usual do Trump. Geralmente ele fala só, né? A gente viu, né, meio que descansando a voz, né? Passando o microfone para outras pessoas. A gente viu um Trump que não falou no momento com relação a especificamente justiça brasileira, já que supostamente há uma ditadura, é algo que tanto incomodava. A gente sabe que está aqui no Brasil, até o momento, 70 emissoras internacionais que estão divulgando esse julgamento de maneira imparcial, porque não é o STF nem o governo brasileiro que está brifando esses jornalistas, e Trump, em algum momento, claro, ele vai ler The Economist, New York Times, New York Post, ele vai entender em algum momento que não tem como o Brasil obrigar esses jornais independentes e historicamente relevantes a falar aquilo que o governo brasileiro, por exemplo, quer. E eu creio que no momento que o Trump perceber que foi usado e munido de informações falsas do Eduardo e do Figueiredo, eu acho que o Trump vai voltar toda a sua fúria, sua artilharia para esses dois. Aí eles viverão ainda o cenário de terra arrasada pior do que eles estão vivendo, porque aí eles vão ter que aguentar a fúria do Donald Trump. A gente viu que nessa articulação dos políticos para tentar fazer com que o Bolsonaro, de alguma forma, se livre da condenação, se mostra inglória, até porque a Procuradoria-Geral da República fez aí, que já tinha feito nas alegações finais em julho, muito robusto o relatório, muito embora o jeito do Gonê, né, dá um pouco de sono e preguiça, mas enfim, cada um com o seu jeito. Foi muito técnico, foi assertivo, eliminou falácias. Gonê falou taxativamente que para ter golpe não precisa exatamente o presidente ter assinado, porque o Bolsonaro fica nisso, mas como assim? Eu não assinei. Mas reuniu com os membros das Forças Armadas. É mentira. O Batista Júnior falou, e o próprio comandante do Exército Brasileiro falou. Ele quase ameaçou prender Bolsonaro se Bolsonaro continuasse com aquela ideia do golpe. E o Gonê vai mais longe, ele falou que não precisa ser muito inteligente, mas chamando o bolsonarista de burro, para entender que havia sim uma tentativa de ruptura. E ele, de maneira assertiva e técnica e lúcida, meio que falou assim para todo mundo. Gente, é claro que é tentativa de golpe. Se fosse golpe, a gente não estaria aqui julgando, porque em golpe, obviamente, o golpista, o lado subversivo toma o poder, então a gente não estaria nem aqui reunido para julgar. Então, por isso que a gente está julgando tentativa de golpe. Porque nas redes sociais, bolsonarista começou com essa história. Eduardo mesmo disse, como assim? 1.500 pessoas tentando um golpe no Brasil de 200 e tantos milhões de pessoas? Ora, não foi Eduardo que falou anos atrás que para fechar o STF só precisava de um cabo e um soldado? Ele está se contradizendo. Então essa galera, como confia na memória curta, na falta de discernimento da maioria da população e principalmente dos seus militontos apaixonados, eles vão jogando as coisas porque eles acham que a gente, esse povo aí não tem sabedoria e nem discernimento. Aí o Eduardo se junta
com o Paulo Figueiredo, com o Flávio, com o Carlos, para juntos, mas em frentes diferentes, para eles trabalharem, para minar a credibilidade do devido processo legal, para colocar Moraes como se fosse aí o abusador contra os direitos humanos, mas tem tantos direitos humanos e o suposto ditador da toga que eles falam é tão ditador que o Tagliaferro, mesmo sendo um foragido da justiça brasileira, estava na cola do Senado falando o que quisesse. Imagina se aqui não fosse uma ditadura, já que eles dizem que é uma ditadura, é coisa de maluco. Essa galera acredita mesmo que brasileiro é um bando de incauto e apedeuta. Eu peguei aqui um vídeo do Gonê que eu achei muito interessante, essa parte aqui que eu quero compartilhar com vocês. As palavras proferidas no dia da celebração nacional da independência não podem ser confundidas com um arroubo isolado, mas expunham o projeto autoritário. O presidente incitava desabridamente a animosidade contra o Poder Judiciário e os seus integrantes. A escalada verbal foi acompanhada por manifestações organizadas, em que apareciam faixas com pedido de intervenção militar. Foi nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro tornou pública, no Dia da Pátria, a sua recusa em aceitar uma alternância democrática de poder em frases como: não poderia participar de uma farsa como essa patrocinada pelo TSE. A gente sabe que isso é verdade. A gente viu o Bolsonaro fazendo isso. E esta outra: só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que nunca serei preso. Pois. E dizer àqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: só Deus me tira de lá. Diz que só Deus tira, mas Deus tirou, supostamente, já que ele não tá lá, e mesmo assim ele não quis sair. E aqueles que pensam que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa: para todos nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Em todas essas ocasiões, se levantaram críticas ao sistema de votação baseadas em premissas viciadas, em desnaturação de fatos. Enfim, em suspeitas vazias, sempre desfeitas pela Justiça Eleitoral de modo nunca contestado na sua exatidão técnica. A finalidade era inequívoca: fomentar desconfiança generalizada no processo eleitoral, incitar a militância contra os poderes constituídos e dispor a população para rechaçar a derrota nas urnas. A apropriação das estruturas, datas cívicas e símbolos estatais em favor dessa narrativa indicam a gravidade do desvio de finalidade. Perfeito. Inclusive, eles usurparam os símbolos da pátria. Usurparam até a data da comemoração da independência. Sabe? Como se a bandeira brasileira fosse do bolsonarismo. Parece até uma reedição da propaganda política neonazista. Pelo amor de Deus, Gonê foi assertivo. E nós sabemos que Bolsonaro flertou com o golpe. A gente sabe que várias vezes ele falou que preso ele não seria, porque eles acharam que estavam acima da lei. Nenhum democrata teria faria a fala que Bolsonaro faz e fez. Nenhum. Perdeu, vai para casa, prepara para daqui 4 anos. Eles tramaram desde quando eles assumiram o poder, para eles se manterem no poder. Bebiano falou isso, que tinha um golpe aí sendo preparado em curso. Tanto assim que o próprio Felipe Barros, que é o deputado PL, falou que Bolsonaro errou em levar militares para dentro do Planalto. Eles se embebedaram no poder.
Eu tenho defendido aqui, militar que quer ir para a política, ele tem que ir para a reserva. Lugar do militar é na caserna, não é na política. Ainda mais de uma democracia, muito embora robusta, é muito jovem do Brasil. Quantas vezes nós já tivemos tentativas de golpes? E quantas vezes esses golpistas já lograram êxito? Então a gente tem que olhar todas essas questões, mas Gonê muito bem colocou que eles usam a militância, eles manipulam a militância para propagar as ideias bolsonaristas, essa militância infantil, inculta e apedeuta, dessa galera que fala que é Deus, Pátria, Família e diz que o Estado vai incutir a questão de homossexualidade nas escolas, porque é gente que inclusive não sabe direcionar sua prole, é gente que não tem sequer envergadura nem autoridade moral, nem princípios para direcionar sua família, é gente que não é autogovernado, que não tem autoliderança, que precisa de um salvador da pátria como um populista qualquer, para dizer para ele como ele tem que criar seu filho. É tão contraditório dessa gente apedeuta que defende supostamente o Estado mínimo, que é o que o bolsonarismo defende, mas que acha que o Estado que tem que ditar as regras de como criar seus filhos, de como é a suposta família tradicional. Então a gente vê que essa galera que é adulta, mas que só celebrou aniversários, não tem o mínimo de lucidez, nem sabedoria, muito menos discernimento de adulto, essa galera é manipulada no medo, sabe? É manipulada porque precisa de pertencimento. Aí, para buscar pertencimento, encontrou na esgotosfera que é bolsonarismo. E fica agora sendo soldado do bolsonarismo. E, em alguma medida, não pode nem deixar de ser soldado do bolsonarismo, porque seita é assim mesmo. Uma vez que entra, para sair, só a misericórdia de Deus. Para concluir o vídeo, eu quero que a gente analise a fala do Alexandre de Moraes. Fala essa que, repito, foi antes dele ler o relatório, e essa fala, muito embora a gente interprete como uma fala política, eu considero necessária, apropriada por conta da magnitude desse julgamento, por conta do que está sendo julgado e também por conta da importância de se colocar esses radicais na lata de lixo da história. Então, as pessoas que muitos estão dizendo, mas Moraes que quer prender Bolsonaro, Fux talvez faça diferente. As outras pessoas que foram os idiotas úteis, que Fux votou para suas condenações, só mudou na dosimetria das penas. Só. Mas em nenhum deles ele falou, esse crime aqui não cometeu. E por que agora ele ia fazer diferente com a líder da quadrilha? Com o único e o maior beneficiário se o golpe acontecesse seria o Bolsonaro, o maior beneficiário. Não faria sentido que Fux fizesse esse tipo de jogada. Mas, entretanto, o Moraes se posicionou de maneira política, muita coisa que ele falou eu identifiquei como algo que eu já tinha escutado na abertura do segundo semestre judicial, quando inclusive eu trouxe aqui em primeira mão, tenho orgulho de falar, quando ninguém, os analistas dessa mídia mainstream, todos eles estavam com medo da Magnitsky, falando sem saber o que era SWIFT bancário e achando que Magnitsky seria logo aplicado de imediato. Eu vim aqui, fiz uma live, falei para vocês que naquele dia eu identifiquei o que seria o passo que o governo teria, que o Magnitsky não seria de imediato, que
inclusive o governo brasileiro estaria se colocando em defesa da soberania brasileira e do Alexandre de Moraes, e tudo isso a gente foi vendo acontecendo. Inclusive, se você chegou no canal hoje, não viu esse vídeo, assista, que ele é muito informativo, você vai entender muita coisa entre o que é concreto, o que é falácia, bravata sobre Magnitsky. Então vamos lá assistir a fala de Alexandre de Moraes. Antes de iniciar propriamente o relatório, acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições.
não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas, segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Inclusive, fazendo uma pausa aqui, nem os advogados dos réus acreditam na não culpabilidade deles. A gente viu o Demóstenes Torres, o ex-senador, que é advogado Garnier, quase que pedindo uma consulção, que é um termo, quase não pediu uma consulção, que é um termo jurídico para falar assim, vamos vamos fundir um crime no outro, para ter menos dosimetria. Ele falou com essas palavras, olha, se não der para absolver o réu, então que se faça uma consulção, ou seja, em vez de ele receber a pena por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por que não fundir esses dois crimes num só? Aí juntam só tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito com tentativa de golpe, ora. Aí junta também o dano qualificado com dano ao patrimônio público. Ou seja, em vez de serem acusados e julgados por 5 crimes exatamente, por que não só por 3 crimes? A gente viu vários outros advogados dos réus trazendo essa questão. Advogados esses, que precisa ser salientado aqui, democráticos, que parece que eles não estão aí dizendo que se tenha impunidade, muito embora a função do advogado é defender o seu cliente, no caso o réu, mas dizendo, inclusive, teve um advogado que falou para o Moraes, ele falou, olha, a gente está feliz que o Supremo não baixou a cabeça, não cedeu à chantagem e que se faça justiça. Ele cita Dino e cita Moraes, a gente entende aí como uma sutileza para falar para o próprio Supremo, façam justiça sem justiciamento, sabe? Tenham moderação, inclusive, na hora de dar a sentença, e dê cada um com a sua devida responsabilidade. Se não me falha a memória, foi o advogado Anderson Torres, que ele trouxe essa questão, dê cada um o que lhe é devido. Então, nem os advogados acreditam que essa galera é inocente, tirando o Cunha Bueno, que, sei lá, deve ser tanto que ele que tá convivendo com o bolsonarista, ele tá ficando alucinado. Ele diz que tem certeza que Bolsonaro vai ser absolvido. O que eu acho muito difícil é Bolsonaro, o chefe da quadrilha, ser absolvido. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro.
Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos de uma tutela judicial efetiva e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça a sua função de guardião da Constituição e das leis. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário em defesa do país. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. Essa Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional e, em especial, nesse segundo semestre, realizará, e hoje iniciamos, o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Sempre dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa e contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. Pronto. Para vocês verem, foi contundente, certeiro, mostrando que não se curvará à pressão dos Estados Unidos. Discurso esse, repito, eu já havia identificado, ele fez na abertura do semestre judiciário, tanto que acho que o assessor esqueceu e deixou aí o segundo semestre, mas Moraes fez leitura atenta, logo após ele falar, permanece hoje, né, vai trazer para hoje aqui. O mesmo discurso com alguns ajustes, mas principalmente falando que a soberania não será vilipendiada, usurpada, negociada, dando um recado claro, direcionado ao Trump, mostrando que não se recuará como não se recuou e deixando também para a classe política o recado de que não vai ter impunidade. Se precisar absolver o réu, que ele prove que ele é inocente. Ele não vai ser condenado sem provas, não é verdade? Deixando claro para a classe política, na minha análise, inclusive, que essa articulação de anistia ampla, geral e restrita pode aí melar. Por que não?
porque não será tolerado, até porque ele diz, eles foram, né, os integrantes da Suprema Corte forjados na coragem, no espírito democrático, e que nunca faltou coragem à Suprema Corte para fazer o seu dever institucional. É meio que dizer, se vocês cruzarem a linha, vocês vão ser parados. É meio que dizer, a gente não recuou com relação a Magnitsky, as sanções e ameaças e chantagens dos Estados Unidos, e também nem as chantagens e ameaças internas. O recado é claro e está dado. Agora, é claro que a gente não espera dos nossos congressistas que eles vão simplesmente tomar decisões de maneira sábia. A gente espera que eles façam escolhas políticas partidárias. É por isso que tem aí vários caciques capitaneando essa negociação da anistia ampla, geral e restrita, pressionando o Hugo Mota. A gente sabe que é o colegiado de líderes que vão falar que assunto vai ser pautado, mas ainda assim é da gerência do presidente da Câmara escolher ou não aquele assunto efetivamente. Mas nós estamos vendo aí pressão, porque o bolsonarismo está desesperado, a bala de prata, a carta na manga do Trump se mostrou mais sabe aquela coisa de confete? Agora esqueci como é que fala em português, que você vai na festa e faz puf, e depois sai só aqueles confetinhos, e acharam que ia ser uma bomba e não foi? Eles estão desesperados e não sabem o que fazem. E aí, esses caciques estão se juntando para ver se conseguem pautar anistia para que Bolsonaro tenha gratidão e bolsonarismo fale, esses aí que estão juntando, eles vão indultar Bolsonaro, eles vão dar anistia ampla, geral e restrita. Tem muita gente que inclusive é contra a anistia para Bolsonaro, mas que fala, mas coitado daquelas velhinhas, de gente que não sabe o que foi fazer e cometeu crime. Eu sinto muito por esses idosos, mas, gente, as pessoas que cometem crime têm que pagar por crime, independente de saberem ou não se é crime. Infelizmente, só as pessoas que têm doença mental são tuteladas por Estado acabam pagando suas penas, as sanções de maneira diferente, que deveria, inclusive, ter sanção, enfim. Mas, porque crime é crime. Mas o ponto a gente tem inclusive um caso de uma indiana, que eu não me recordo aqui o nome. Ela cometeu assassinato dentro da família dela, matou várias pessoas com cianeto. Mas aí, só porque ela não usou arma de fogo, uma faca ou algo violento, ela não cometeu um crime. Mas as velhinhas não sabiam. O que elas foram fazer lá? Eu não fui. Sabe? E a galera fica sendo contaminada. Esses dias tinha gente falando de um rapaz que supostamente é advogado, não sei nem, enfim, agora parece estar comprando diploma, não sei. Porque um rapaz que é advogado foi lá no 8 de setembro, de janeiro, fazer o que ele fez, é coisa de gente perturbada, alucinada. Ainda bem que para a sociedade ele está preso, devidamente encarcerado, porque imagina um indivíduo desse na sua vida civil. Todavia, esse rapaz, a avó dele infelizmente faleceu e ele teve que ser escoltado para ir no funeral da avó. O tanto que tinha de gente apedeuta, de gente que não sabe diferença entre roubo e furto, entre mandado e mandato, falando, nossa, escoltando o cara que não é criminoso. Como que não é criminoso? A galera acha que elas que sabem o que é crime. A mentalidade precisa mudar. A galera acha que tem um código penal próprio, fala assim, isso aqui é crime, isso aqui não é crime, isso aqui é crime. O que diz que é crime, o que está no Código Penal que é crime, não é o que você diz que é crime, não é o que eu acho que é crime, não. É coisa de maluco isso.
Ah, porque o coitado foi só lá para uma manifestação. Não foi na manifestação. Teve materialidade, teve dolo, por isso que ele está preso e condenado. Ah, mas por que a escolta? Porque a galera pedeuta não sabe que não sabe, acha que sabe. Porque a lei respalda isso. Tem que ter escolta armada para acompanhar um preso num caso de falecimento do familiar, como foi o caso desse rapaz. Ah, mas precisava de tanto contingente policial? Sim, até porque era uma distância de várias quilometragens que, inclusive, às vezes, a própria justiça recusa a ida da pessoa. Aí ele vai lá né, no velório da avó, e a galera usa isso para politizar, para criar nós contra eles, dessa galera pedeuta que acha que bandido é só bandido que, sabe, que eles acham que é bandido. Peraí, mas traficante não é escoltado. Como que não? Fica parecendo até que a galera acompanha notícia ou que acompanha processo judicial, porque bolsonarismo é isso. Por isso que eles são manipulados. E voltando à questão da política, agora é aguardar para a gente ver o que vai se desenrolar. Eu acho que Lula precisa ter decoro no sentido de não ficar alardeando, que ele já falou para Hugo Mota que o Eduardo tem que ser caçado, não sei o que, não cabe a ele fazer isso, ainda mais fica aparecendo uma pressão pública. Eu acho que constrange Hugo Mota. O que o presidente da República conversa com o presidente da Câmara precisa ter um nível de decoro, de seriedade e de confidência. Não estou falando que foi inconfidente ele falar isso, mas eu acho que não foi apropriado. Porque já falei com o Hugo e com alguns deputados que o Eduardo precisa ser caçado. Inclusive, eu arrisco dizer que esse movimento do Super Centrão com o Novo, com o PL, né, esses partidos todos da superfederação com o Centrão e supostos partidos da direita, eu arrisco dizer que eles estão fazendo esse movimento da anistia por conta disso, para tentar encurralar Lula, enfraquecer Lula politicamente, porque a gente sabe que o candidato aí hoje, que está mais bem cotado para estar no Palácio Planalto em 2026 é Lula. Agora, até lá a gente não sabe se Lula vai concorrer, se vai um Haddad ou se vai, inclusive, Alckmin, ou sei lá, sonhando Simone Tebet, que a esquerda pode fazer uma articulação com o centro, enfim. De qualquer forma, o fato é que Lula, nesse momento, ele precisa agir com a serenidade que ele tem agido, muito embora com alguns deboches e desnecessários com relação a Eduardo e a questão do Trump, mas ele tem agido com serenidade com relação ao Trump, até com a situação da lei de reciprocidade. Eu acho que ele fez num timing certo, esperou aí, né, praticamente 2 meses, né, para poder falar, peraí, não vai ter conversa mesmo, não agiu no fígado. Eu falei para vocês desde a época, né, em julho, na carta do Trump, que eu esperava, assim, que Lula não agisse com fígado, agisse em prol da soberania brasileira, com mais temperança, e isso que ele fez, e não fechou o canal de diálogo com os Estados Unidos. Supostamente é o Trump que precisa acessar esse canal que está e continua aberto, e Eduardo permanece minando junto com o Jason Miller e o Figueiredo. A gente olhar que esse julgamento ele é importante para a história da democracia brasileira, não só porque precisa ser ou precisam ser condenados esses que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, tentaram um golpe de Estado, mas ao mesmo tempo, quando se punir esse núcleo 1, vai se punir o radicalismo nesse país, sabe? A irracionalidade dessa galera que não sabe discordar com razoabilidade, que só entende sua bolha. Na democracia há espaço para todo mundo, eu falo e repito aqui, menos para o radicalismo, menos para o extremismo, há espaço para todo mundo, para liberais,
para conservadores, para progressistas, para a esquerda, para a direita, para o centro como um todo, mas não há espaço para o radicalismo, e bolsonarismo é radical, é virulento, é beligerante e precisa sim ser combatido pela sociedade civil, combatido pela justiça brasileira, e precisava ser combatido pela classe política, mas por canalice e oportunismo eles vão ajustando para ver o que dá. Eu sinceramente, eu acho que o Tarcísio de Freitas, muito embora ele diga publicamente que vá indultar ou ser pró-anistia do Bolsonaro, muito embora a maioria repudie, eu acho que ele faz isso com cálculos políticos, porque sabe que o bolsonarismo vai aplaudir e sabe que isso vai manter ele em alguma medida dentro do páreo para 2026, porque é basicamente a mesma manobra que o Ricardo Nunes fez a nível municipal. Apoio do Bolsonaro, ficava naquela linha tênue se cola mesmo ao Bolsonaro ou não, e sentia a temperatura. Peraí, nessa semana eu vou colar o Bolsonaro para poder ter aí visibilidade ou engajamento com o bolsonarista. Peraí, agora isso está prejudicando e eu vou me afastar do bolsonarismo. Eu acho que Tarcísio, até ano que vem, vai fazer esse movimento de chove não molha, e os partidos políticos, vendo que Tarcísio é o único que pode enfrentar a esquerda, né, ou melhor dizendo, o Lula, eles estão tentando barganhar com Tarcísio, barganhar para que Tarcísio seja um candidato de consenso, digamos assim, entre eles, enquanto republicanos e PL ainda assim disputam qual deles, em qual legenda o Tarcísio vai sair. Mas o ponto em comum independente, eles apoiando o Tarcísio, e Tarcísio já tem aí o apoio do Super Centrão e angariando apoio do bolsonarismo, aí eles acreditam que isso vai fortalecer Tarcísio e vai fazer ele aí possivelmente até sair na frente no ano que vem. É por conta desse cálculo político eleitoreiro que eles estão tentando articular essa anistia, que eu creio que não passará uma anistia ampla, geral e restrita. O tipo de anistia, o tipo de projeto que eu acho que talvez passe é o que eu tinha dito para vocês. Uma que vá beneficiar os idiotas úteis, e a maioria deles já está aí preso desde 2023, vai permitir inclusive um semiaberto, enfim. Eu acho que vai ser focado nessa galera para continuar alimentando a narrativa bolsonarista, para essa galera ter um tipo de gratidão com esses supostos benfeitores que articularam a anistia, e claro, para que essa galera continue beligerante, virulenta, defendendo as pautas e as convicções do bolsonarismo. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.